pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um bate-papo aqui no Papo de Laticínios. Então, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Laticínios. E pessoal, eu aproveito para pedir vocês para se inscreverem lá no canal. É só procurar por Papo de Laticínios no YouTube ou no Spotify. Se inscreva e acompanhe os episódios que a gente tem lançado semanalmente. E hoje nós estamos recebendo, pela primeira vez aqui no nosso papo, 2 convidados. Hoje nós vamos falar com a Josiane Laviola e com o Wesley Romero. A Josiane é advogada e o Wesley é contador. E eles são do grupo Equilíbrio. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disponibilidade, pela disposição. Obrigado a você pelo convite. E conta pra gente, né? Conta pra gente um pouco da jornada de vocês. Quem é a Josiane, quem é o Wesley e o que é o Grupo Equilíbrio? Você quer falar? Posso começar. Eu sou Wesley, sou contador, sou especializado na questão tributária, pós-graduado, com foco específico, né, na questão tributária. Vou esperar a Josi se apresentar, que aí depois a gente fala o objetivo da gente se unir para montar essa empresa. Eu sou advogada, também sou pós-graduada em Direito Tributário. Então, desde que eu comecei a atuar com direito, foi só na área tributária, né? E eu conheci o Wesley e a gente se encontrou, assim, no trabalho, né, Wesley? A gente estava trabalhando numa empresa de contabilidade, né? A gente prestando serviço para essa contabilidade, a gente se encontrou, se uniu, um completou o objetivo do outro, a lacuna que a gente encontrou, e a gente foi desenvolvendo, estudando coisas mais específicas dentro do mercado. E estando dentro da contabilidade, a gente percebeu que existia uma oportunidade muito grande fora dela, né? Que é a consultoria. Sim. E foi quando surgiu o Grupo Equilíbrio, que ele é uma empresa de consultoria tributária. Consultoria tributária. Isso. Hoje a gente não presta serviço contábil dentro da consultoria, a gente só presta serviço de consultoria tributária no âmbito administrativo. E hoje, né, é especializado em laticínios. Então, todos os benefícios, todas as questões tributárias referentes ao laticínio, nós somos especialistas nesse setor. Maravilha! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre benefícios fiscais para laticínios, com o Grupo Equilíbrio, né? E quem vai ajudar a gente a responder, tirar as dúvidas, é a Josiane e o Wesley. Ô Josi, o Wesley, né? Qual que é o melhor regime tributário para laticínios? Então, quando se trata de laticínios, quando ele compra ali uma média de 2.500 litros de leite por dia, se ele já tiver nessa média, né? Uhum. Não tem como a gente falar de outro regime tributário que não seja o lucro real. O Simples Nacional, ele já é considerado um regime tributário benefício, né? Então, quando você opta pelo Simples Nacional, você não tem outros benefícios além do que o Simples já te oferece, né? Que é aquela questão da unificação dos impostos e fora isso, você não consegue mais nada. E quando você está no lucro presumido, para os laticínios também você não tem benefício nenhum. Então, você vai estar ali como qualquer outra empresa de qualquer outro setor no lucro presumido. No lucro real, a gente tem algumas legislações que dão alguns benefícios para o laticínio. Então, a gente tem alguns programas que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Que Sim. É o programa Mais Leite Saudável. A gente tem a legislação mesmo do PIS/COFINS, que já gera um benefício muito bom para a indústria. E o laticínio, né? É uma indústria de laticínios. Então, ali eles têm benefícios maiores que vão... que viram, né, dinheiro dentro do caixa da empresa e que vão beneficiar eles muito mais do que os outros 2 regimes. Então, a gente sempre fala, comprou mais de 2.000 litros, 2.500 por dia, você não tem que pensar em estar em outro regime que não o lucro real. Então, assim, o limite mínimo é 2.500 litros por dia para um laticínios. A gente O que é pouco, né? Assim, é muito fácil, né? Porque a maioria dos laticínios que a gente vê tem muito mais que isso, né? Então, a não ser, assim, as agroindústrias, né? Uma coisa bem familiar mesmo, o pessoal trabalha com 500 litros, 1.000 litros, aí né? não vale a pena. Aí, realmente, ele tem que continuar ali até que ele decida, né? Ou queira mesmo comprar ampliar, um pouco né? mais. Para os laticínios que já estão nessa faixa de faturamento de leite diário, pode procurar o contador da confiança deles, né, com quem eles já trabalham, para pedir que façam essa simulação, para ver se compensa migrar, se não compensa migrar. Sim. Tá? Porque, como a Josi disse, no lucro real tem tantos benefícios que às vezes já não precisa mais de você ficar no regime. O regime é mais fácil trabalhar no Simples Nacional. Sim. É mais fácil, mas às vezes está encontrando uma série de barreiras ali
que não está vendo retorno. Né? E a questão dele tá perdendo o benefício que ele tem direito. Perde benefício, e quando a gente fala benefício, a gente fala em dinheiro, né? Está perdendo dinheiro literalmente. Então, o momento de migrar é sempre em janeiro, que a nossa legislação tributária permite. Então, nada mais, nenhum tempo melhor do que procurar o contador do que agora, que é novembro. Dá tempo de se preparar e fazer a migração. Sim. E por que o setor lácteo tem esses incentivos fiscais? Né? E essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Fala assim, mas por que é o setor lácteo que tem isso, né? É por causa do produtor? É por causa de ser indústria de laticínio? É por causa de ser indústria? Então, assim, a parte mais técnica o Wesley vai falar, mas eu costumo falar muito que a gente não pode esquecer. O agro é que move o mundo, né? E move o nosso país. E nos últimos tempos isso ficou mais que claro, né? Pois é. Claro. Então, assim, o agro, no geral, o café, todos os grãos, inclusive os laticínios, eles têm muitos benefícios aqui. As grandes empresas, os grandes laticínios, eles já conhecem isso há muito tempo. Porque o Wesley vai falar, a legislação não é nova, entende? Então, assim, os pequenos, eles precisam agora abrir a mente mesmo, ampliar isso para que eles consigam entrar e estar na mesma situação que os grandes estão. A gente viu recentemente uma mussarela no mercado a R$60 praticamente o quilo. Sim. Em alguns grupos de laticínio que eu participo, o pessoal comentando como eles conseguem vender mais barato. Eu não estou conseguindo nem fabricar a mussarela mais. E eles vendem mais barato porque eles estão em todos esses programas, eles estão recebendo todos esses benefícios. Então, assim, o que a gente pode deixar claro é que os incentivos deixam as indústrias mais competitivas, Com né? certeza. Então, assim, isso torna o empreendimento mais sustentável, né? Com certeza. Principalmente, assim, eu falo que eles venderam de R$60. Mas agora também ele está enfrentando, né, crises com quase que metade da metade disso, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Eu acredito, né? Se eu estiver errado, você pode me cortar. Não, mas eu acho que é isso. Os incentivos né, tornam, né, os empreendimentos ali mais competitivos mesmo. Chega em algum momento que eles falam, né, o período da seca. Chega um momento do ano em que a produção de leite fica muito menor. Então, o laticínio, às vezes, que compra 10, 20 mil litros de leite, ele começa a comprar 6, 7. E esse benefício consegue dar a chance dele continuar tendo um rendimento extra e continuar investindo no laticínio mesmo que a produção de leite dele caia. Então, assim, com certeza, um laticínio com todos os benefícios corretos, sendo aplicado corretamente, ele tem a chance de competir muito maior do que aqueles que não têm. Porque o pessoal acha muito assim, Josi, porque tá vendendo mussarela cara, tá ganhando muito dinheiro. Mas não é assim, quando a mussarela tá cara, significa que a sua planta tá ociosa, né? Então, seu custo fixo fica muito mais alto, né? Então, tudo isso, eu falo assim, não é um período do ano que você ganha dinheiro, né? O laticínios é sempre um ano, né? Exato. O que eu consegui em um ano? Né? Porque eu falo assim, quem tá de fora, às vezes vê isso. Eu vi a mussarela de R$60, o cara ele ficou milionário. Né? E não é isso, né? Os custos dele ficam muito mais altos. Às vezes acaba Vender até caro não significa que tá ganhando dinheiro, infelizmente, mas pra queijo. essa ociosidade que você falou, às vezes acontece por quê? A gente tem clientes que deixam de trabalhar determinados dias da semana justamente para tentar diminuir o custo fixo. Mas por quê? Ele não tem preço final de produto. Sim. Ele não tem preço final porque não está absorvendo todos os benefícios federais que são destinados para o laticínio. Se ele tivesse como competir no preço final do produto dele, abrindo o mercado, tendo maior fluxo de caixa, investimento em equipamentos, que aí faz o custo dar uma reduzida e tal, ele teria uma produção, um giro maior. Então, assim, aí é pra você ver como que tudo é um círculozinho pra conseguindo fechar. Porque você tem que ter... você não pode ter planta, né, muito ociosa, você não pode deixar o leite... vou deixar o leite pra produzir amanhã. Quando você deixa o leite pra produzir amanhã, você perde rendimento, porque você perde em qualidade. Então, assim, acaba que você tá deixando pra poder de fazer, né... vou deixar de produzir hoje, né? Não vou produzir no final de semana pra economizar nisso. E acaba que você não economiza. Né? Você vai girando, aumentando. Não, e é triste, né? Porque a gente vê muitas coisas dessas acontecerem. E a gente chega dentro do laticínio, a pessoa fala, olha, meu laticínio tá parado há 3 dias, eu só funciono 2. Você vê, assim, que não é o que a pessoa quer, mas o que falta para eles? Falta um planejamento. Sim. Porque existem, sim, muitos benefícios. Existem várias maneiras deles conseguirem colocar ele para render ali todos os dias da semana e muito bem. Mas eles precisam de ter um planejamento. Teve um episódio que eu gravei aqui com algum convidado, que eu não lembro quem mais que a gente comentou isso, mas a gente falou disso, falando assim que o negócio de laticínios é que quem começa o negócio, geralmente não é a pessoa não começa com a cabeça empreendedora, assim, conhecendo a legislação, sabendo, entender de contabilidade, de tributos, né? Não é nada disso.
né? Não tem um planejamento, a pessoa às vezes tem uma fazenda, aí começa a ampliar a produção de leite, começou a produzir queijo. Então, assim, começa muito mais por causa do volume de leite do que por causa de realmente de um planejamento de montar uma empresa. É claro que hoje em dia as coisas são diferentes, né? Mas o que a gente tem de realidade hoje, dos clientes que a gente lida, né? É muito isso. Mas aí então, que está a necessidade de procurar os profissionais especializados. Exatamente. Né? Na verdade, a gente sempre frisa isso. Uma grande empresa, para crescer, ela tem que ter um grupo em volta dela muito bem preparado. Um grupo de assessoria, um contador muito bem instruído, um grupo jurídico muito bem preparado para lidar com todas as situações. Tá? Então, assim, esse início é sempre muito bonito. A gente gosta muito de trabalhar com esse setor. Porque a gente vê empresas familiares começaram do nada, de repente, começa a construir um patrimônio, chamam a gente para participar, crescer junto e tal, e o resultado vem. Então é muito bonito, é muito satisfatório trabalhar justamente por conta disso. Sim. Começa no fundo de casa, numa fazenda, às vezes um curralzinho pequeno, e vai tirando leite, às vezes monta um laticínio, monta uma queijaria, vai crescendo, pensa não tá grande. E é engraçado que a gente pensa assim, né, que hoje com o nível de informação que a gente tá, a gente pensa assim, todo mundo já sabe de tudo. E não é a realidade, né? E é por isso até que a gente tem esse canal, é por isso então que vocês estão aqui, importante, né, pra gente realmente ajudar a divulgar. É muitos laticínios que a gente, né, tem contato, que são de pequeno porte, né, que a gente fala aí, sei lá, menor que 10 mil, né, ou nessa faixa aí. O pessoal fala que é pequeno de 30 mil, 50 mil, a gente já nem acha tão pequeno assim, né? Já tá pro médio. Mas é isso, para ajudar a levar informação para as pessoas, para saber, olha, quais direitos ele tem, né? Ele já não paga imposto mesmo, né? Ele já não tá com empresa aberta mesmo, Sim. Né? Então, venha conhecer seus direitos, né? Claro, pra gente é muito satisfatório. A gente atendeu recentemente um laticinista que queria fechar, ele estava vendendo já o laticínio dele. E quando a gente conversou e mostrou isso pra ele, ele chegou a quase chorar, né, Ué? E a gente quase que chora junto também, porque a gente vê que isso existe, isso vai trazer um benefício. A pessoa, às vezes, ele contou a história toda, ele sonhou com o laticínio dele. Ele começou como funcionário, ele sonhou, ele virou dono depois. Então, assim, ver o cara precisando vender porque ele já não conseguia mais produzir, né? Por conta de questão financeira mesmo, e ver que a gente entregou uma luz para ele, isso é muito satisfatório. E é bom que ele estava com a mente aberta para receber isso também. Sim, e outra coisa, Josi, que vale a pena a gente deixar claro aqui, né, destacar aqui nesse podcast, é que as pessoas têm que investigar quem está oferecendo os serviços, né, tributários, fiscais, contábeis, né? Porque, infelizmente, existe muita gente que se aproveita dessa situação e da falta de informação que o laticinista, o dono do laticínios ali, tem, né? Então, é importante as pessoas questionarem. Eu falo, gente, as pessoas têm que aprender a falar por quê, né? Por que isso, né? Então, questiona, vai no Google, vai no Instagram, assiste podcast, né? Sim. E questiona, fala assim, o que o contador, o que a empresa falou comigo é isso mesmo, né? Não vai no primeiro, né? Não acredita no primeiro, né? Sempre bom se questionar para a pessoa saber que ela tá mudando ali como é que vocês falaram? Regime tributário. De regime, né? Mas está fazendo isso de forma correta, né? Sem cair em nenhum golpe. Sim, né? A gente se preocupa muito com isso. Recentemente, a Receita, ela faz algumas... auditorias. A gente recentemente teve uma notícia, na verdade, que a Receita fez... Eu não estou conseguindo lembrar a palavra. Mas assim, ela pegou algumas empresas golpistas mesmo. Então, existem muitas empresas golpistas nesse ramo, como em todos, né? Então, assim, é necessário que quando for te oferecer esse serviço, você peça a legislação, que você veja, você não precisa entender, mas se a pessoa te entregou, falou, olha, existe uma legislação, você pesquisa a empresa, pesquisa outras empresas que ela atende. Nossa, de fato, tá funcionando com você? Sim, exatamente. Eu falo assim, não tenha medo de ligar pro seu concorrente, né? Não tenha medo de ligar pro seu vizinho e falar, deixa eu ligar pro meu vizinho, deixa eu saber. É só assim, eu falo que quando a gente se junta é que a gente consegue eliminar as pessoas ruins. E a gente acha isso muito importante. A gente mesmo fala, vou te passar contato. Com o contador, ou com o núcleo jurídico dele. Eu tenho um advogado de minha confiança. Eu tenho um contador que é de extrema confiança. Você participa da reunião, vamos fazer reunião, vamos esclarecer tudo. Eu costumo falar muito que a empresa, ela pode faturar o que for. Pode ter o melhor marketing, pode faturar muito, mas se ela não tiver um contábil, fiscal, tributário ali muito bom, ela não vai permanecer. Porque o contábil é o fiscal, né? A parte tributária da empresa é o coração dela. Então, você vai faturar muito, vai investir muito em marketing, vai perder ali dentro,
que é onde você não deveria estar perdendo, você não vai conseguir se manter. Você vai ficar nadando, morrendo ali, nadando, morrendo. E com receita a gente não brinca, né, gente? Exatamente. Exatamente. Ô, Wesley, mas vamos... A Josi falou que você ia colocar de forma mais técnica. Por que o setor lácteo tem esses incentivos fiscais? Ah, sim. A gente recebe muito esse questionamento, assim, né? Se meu produto é isento, como é que a Receita vai me dar crédito? Tá? Na verdade, tudo é baseado em lei. Tá? Tudo que vai ser feito na questão fiscal é feito através de lei, nada além da lei. A gente não entra com ação na justiça, a gente não entra com causas que estão sendo discutidas na justiça, nada disso. Já está tudo lá. Simplesmente a sua empresa está deixando de aproveitar essa oportunidade. Não tem ninguém inventando nada, né? Não, é uma simplesmente legislação não. que as pessoas precisam conhecer. Exato. A gente trabalha especificamente com 2 tipos de impostos, né? São impostos chamados de contribuições, na verdade, são contribuições sociais, que é o PIS e que é o COFINS. Tá? Nesse meio termo, o que acontece? Em 2004, a Receita Federal já lançou uma lei falando que, dando nessa lei a lista de itens que são isentos, na verdade são alíquota zero, para esses 2 impostos, para o PIS e para o COFINS. Dentro dessa relação estão os itens de laticínio, praticamente todos, né? Não vou citar aqui todos, mas praticamente todos os itens, né? Os que têm o maior giro, que é da nossa região aqui, que são os queijos, são os iogurtes, né? Eles são alíquota zero. Essa é a primeira lei. Depois saiu uma segunda lei orientando essa questão, essa lei já é de 2015, tá? Que trata especificamente dos créditos presumidos, que são os créditos que são oriundos da compra do leite in natura. São os créditos que vêm do produtor rural para dentro dos laticínios. Tá? A partir daí começa o nosso trabalho, essa filtragem. Tá? Então tem toda uma especialização da nossa equipe, da nossa empresa, para fazer toda essa leitura desde a origem do crédito, que é lá do produtor rural, tá? Até a gente informar isso para a Receita Federal, de origem, sempre com origens fiscais, isso é muito importante, tá? Para nunca ser glosado, e até fazer esse pedido desse crédito virar dinheiro em caixa dentro da empresa. Tá? Então, o que acontece? Por que esse crédito existe? A Receita Federal ela coloca a alíquota zero para a venda desses produtos, mas ela permite que a gente aproprie crédito na compra de todos os itens que são utilizados para a fabricação daquele produto. Por isso o lucro real. Por isso o lucro real. Esse tipo de débito e crédito, né, que é o tipo de apuração, ela só existe no lucro real. A minha empresa está no lucro presumido. Nossa senhora, pelo amor de Deus, sai fora disso. É a pior coisa do mundo. A minha empresa está pagando 10 mil reais de Simples Nacional por mês. Opa, vamos fazer uma análise aí. Se compensa ou não migrar. Por isso que o lucro real ele é tão benéfico. Além de você não pagar imposto na saída do seu produto, a Receita te deixa apropriar crédito de tudo que você compra para produzir aquele produto. E como você não usa esse crédito porque você não paga no final, a Receita restitui esse crédito de volta através de conta bancária. Isso cai na conta bancária da empresa. Então vira caixa. Tem muitos clientes nossos hoje que além do produto dele, que já tem os produtos lá, a empresa nossa, o cliente de Muriaé, eles produzem laticínios, né? O produto principal deles hoje, 80% da margem de venda deles é de iogurtes, né? Mas eles começaram agora a fazer a venda de leite spot. Por quê? Por conta desse programa, desse benefício, do crédito presumido, e a gente implantou mais leite saudável lá, a gente deu um up nesse crédito dele, hoje ele, além da margem de lucro que ele tem sobre os itens que ele já comercializava, hoje ele lucra só sobre o crédito do leite. Ele praticamente vende o leite no mesmo preço que ele compra. Mas ele absorve, ele absorve todos esses créditos e repassa o spot para pequenos empreendimentos, que são Simples Nacional ou lucro presumido. Entendeu? Então tem uma mega oportunidade, além do crédito, uma mega oportunidade de negócio. Você expandir o seu leque de comércio. Sim, sim. Entendeu? Isso é uma sacada muito inteligente. Exatamente. E o que o laticínios precisa saber e fazer para buscar o ressarcimento em conta corrente e ou utilizar os créditos de PIS e COFINS acumulados no pagamento de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil? Quem vai responder? Eu posso continuar um pouquinho. Então, na verdade, o que acontece? Muitos laticínios, por terem essa origem mais, vamos colocar assim, mais domiciliar, né? Com menos o entendimento e tal, às vezes procura um profissional contábil ali ou alguém para auxiliar eles de forma interna ali e tal, e vai levando tudo sem aprofundar. Especificamente nessa questão que eu acabei de falar dessa legislação. Por isso que é muito importante sempre procurar um profissional especializado. A gente vem para agregar as contabilidades, tá? Por isso que muitos clientes nossos nos chamam, olha, minha contabilidade está precisando de uma assessoria aqui, ou a minha empresa está precisando de assessoria antes de eu mandar para a contabilidade. A gente sempre faz essa ponte e trabalha em conjunto, tá?
A gente, na verdade, a gente pega... Então, assim, só para ajudar a esclarecer aqui, eu falo assim, nem contabilidade, né, nem as contabilidades internas, nem às vezes os prestadores de serviço mesmo dos laticínios, precisam de ficar com medo dos grupos igual de vocês, né? Ninguém vai substituir ninguém. O que vocês fazem são assessorias, né? A gente vem para agregar. A gente tem várias parcerias com contabilidades, tem contratos que a gente fecha, inclusive um que a gente fechou recentemente, a gente não faz o trabalho. A contabilidade interna dele faz, a gente só faz a auditoria para garantir que o trabalho está sendo feito de maneira correta. Só. A gente não coloca a mão para poder executar o trabalho. O trabalho é todo executado pela contabilidade dele. A gente dá uma assessoria para ela. Esse é o nosso trabalho. A gente não vem para substituir o contador. A gente vem para agregar com o contador dentro da empresa dele, do empresário, né? Da empresa do laticínio. Isso. Essa questão do crédito, que ele como que esse crédito vira dinheiro, né? Na verdade, o que acontece? O lucro real existem uma série de obrigações acessórias que ele é obrigado a transmitir, tá? São as declarações que eles são obrigados a transmitir para a Receita Federal. Essas declarações, ela tem que conter toda a movimentação fiscal do laticínio naquele período. Tá? Essas movimentações fiscais que geram as informações que a nossa empresa trabalha para fazer a apuração e ver se vai ter crédito, se não vai, se todas as compras de leite vão gerar créditos ou não, que a gente já foi chamado para trabalhar em assessoria com uma empresa grande do setor lácteo, para trabalhar junto com o setor jurídico deles, porque eles tiveram uma glosa enorme de um crédito. Porque nessa legislação de 2004, que ele citou, da alíquota zero, quando ele fala que alguns queijos têm alíquota zero, não são todos. Alguns iogurtes não são todos. Achocolatados não tem. Alguma questão, por exemplo, a manteiga, não entende? Então, assim, existem coisas que não estão ali. Então, ela não vai entrar no débito e crédito do lucro real. Então, assim, por exemplo... para apropriar crédito, né? Sim, então, por exemplo, um laticínios que está pensando em mudar o seu mix. É de repente importante ele até ver isso, né? Fala, olha, do meu mix, quais são os produtos que... Daí a necessidade, volta a falar, dá uma consultoria especializada. Meu contador faz. Eu faço interno aqui. Eu contratei agora um estagiário que sabe tudo de fiscal. Sai fora. Furada, não mexe com isso não. Porque são tantas minúcias, a gente está acostumado a lidar com isso, tá? Então, só voltando aqui, que às vezes eu me perco na linha do raciocínio. Assim que a gente pega e informa todas essas movimentações fiscais dentro das declarações, a gente toma o cuidado de fazer esse pente fino. Olha, esse item aqui pode apropriar crédito. Opa, esse aqui não pode. E cada item tem um código específico. A partir do momento que essa declaração é transmitida, a gente pega aquele crédito que foi transmitido para a Receita Federal e faz a solicitação daquele crédito. Ou que aquele crédito seja utilizado para pagar algum imposto federal, ou que aquele crédito possa ser restituído em conta. Então a empresa tem sempre essas duas situações. A gente tem cliente que usa o crédito sempre para quitar as guias federais dele. Ele não restitui. E ao mesmo tempo a gente tem também clientes, quase que 50% que preferem colocar esse dinheiro em conta. Aí falou, já está provisionado os meus custos com impostos mensais aqui, eu quero esse dinheiro na minha conta que eu quero expandir o meu campo de produção. Ou eu quero aumentar a minha área de atuação, eu quero diminuir o preço do meu produto para poder atacar ali, ganhar um pouco da concorrência, competitividade. Então, assim que a gente faz uma coisa muito vantajosa desse crédito da compra, sobre a compra do leite, é que ele já sai livre de impostos, né? Ele já é tributado ali naquele momento e depois ele não é tributado de novo. Então, para eles, é muito... Na verdade, a gente sempre orienta, né? O empresário decide, mas a gente sempre orienta eles a deixar o dinheiro cair na conta mesmo, porque tá livre para eles ali utilizar e expandir da maneira que eles preferirem. Entendi. Mais algum detalhe sobre o ressarcimento? Não, acho que isso aí é o... Sim, tem. O ressarcimento, ele acontece entre 30... uma média de 30, 60, no máximo 90 dias. O que acontece, às vezes, é a gente encontrar algumas pessoas falando assim, mas já tem um ano eu nunca recebi. Não é normal. Se tem um ano, você nunca recebeu o crédito na sua conta, é fazer o que você falou. Chama uma outra empresa, uma terceira empresa, dá uma olhadinha, vê se de fato os pedidos foram feitos corretamente, porque a Receita ela não atrasa. Dia 15 ela manda a cartinha, dia 20 ela te paga. Então, assim, você contratou a empresa, Sim. Ela fez o pedido. Sara, fiz o pedido hoje. Deu 60 dias, 90 no máximo, você não recebeu, alguma coisa está errada. Entendeu? Se, porventura, acontecesse da Receita Federal esquecer de depositar aquele dinheiro e der 360 dias, aí existe uma outra maneira de você solicitar esse crédito.
Mas no mais a receita não atrasa. Não é normal. 99% das vezes de atraso é porque houve algum erro. Tá, então o laticínios tem que ficar atento a esses prazos, né? Que é de... No máximo 90 dias, depois do pedido. Depois do pedido. No máximo 90 dias depois do pedido. Isso. Aí depois, a cada trimestre, é feito o pedido de novo. Porque você não pede uma vez, não. Pediu, a cada trimestre você vai fazendo pedido de novo. Fechou o trimestre, espera mais 60, 90 dias, vai cair de novo. E assim, consequentemente. Entendi. E é interessante também colocar mais um parênteses aí, que a gente pegou recentemente, acabamos de fechar um contrato com um cliente, que estava sendo feito o pedido de ressarcimento. Assim que você faz o pedido de ressarcimento, se você quiser utilizar para quitar a guia, conforme eu disse, você pode utilizar. Tá? Só que o pedido de ressarcimento, no primeiro momento, ele fica em análise. A Receita Federal vai fazer uma análise de todo aquele processo ali nesses primeiros 90 dias. Só que você não precisa de aguardar a análise da Receita Federal para você utilizar aquele crédito para quitar uma outra guia. Então, se aquela análise da Receita Federal entender que aquele crédito ali não é devido, a Receita Federal vai e glosa o crédito que foi utilizado para pagar a sua guia. Ou seja, daqui a 6 meses, você quitou várias guias com os créditos lá, a Receita Federal negou aquele crédito, todas aquelas guias voltam a ficar em débito novamente, incidindo juros, multa, você pede a sua certidão negativa. A certidão negativa ela é necessária para você adentrar dentro do programa Mais Leite Saudável, para você participar de licitações. Então, assim, o pedido tem que ser feito de forma muito minuciosa, por empresas realmente responsáveis, que se responsabilizam por tudo aquilo que está sendo feito. Tá? Sim. Então, assim, sempre procurar empresas que tenham essa responsabilidade e esse conhecimento. Eu falo assim, hoje em dia, né, se você quiser saber informações sobre o povo, não é difícil, né? O que não tem tem que ter coragem de fazer os porquês, né? Porque quem né? Sim, perfeito. Meninos, e qual que é o período que a empresa tem direito de solicitar os seus créditos acumulados? Então, Simples Nacional nunca, lucro presumido nunca, se tiver no lucro presumido já está perdendo. Simples Nacional, a depender da quantidade de leite também. E o lucro real, a partir do momento que entrou no lucro real. Eu tenho 2 anos de lucro real. Vai recuperar os últimos 2 anos e dali para frente. Lembrando que o limite... Então, se ele não tiver, se ele já for do lucro real, mas ele ainda não tiver solicitado, a partir do momento que ele solicita, ele consegue os últimos 5 anos. Tenho 10 anos de lucro retroativo. Real, nunca peguei nada. Infelizmente, você perdeu 5, você só tem 5 aí pra gente dos recuperar. últimos 5 anos, então. Exato. Sempre os últimos 5 anos. Mesmo que tem 4 anos que eu entrei e nunca pedi. Eu tenho direito? Tenho. Daqui 5 anos para trás eu tenho direito. Hoje, esse mês, de outubro de 2017 para frente. E assim, vocês que estão, né, já acompanhando mais esse povo nessa parte mais, né, de tributária, tem muita gente ainda que está em outros regimes sem ser por falta de informação? Vou te falar, a maioria. É mesmo? Ou por falta de informação, ou por falta que o contador não sabe lidar com o lucro real, ou o contador põe medo no cliente. Isso que eu ia falar. Às vezes medo, né? Se fosse você não fazia. O lucro real é muito fiscalizado, a Receita Federal vai vir atrás de você, que não sei o quê, não sei o quê. Infelizmente, o contador vê a gente ainda como um concorrente. Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara. A gente não é concorrente. Ele vê. E aí, quando a gente chega e a gente fala, cara, não tá legal aqui no Simples Nacional, nem no lucro presumido. A gente demonstra através de um planejamento tributário para eles que o ideal seria o lucro real. Aí a pessoa fica doida, né? Ela vê o crédito, ela vê tudo e vai no contador. Aí o contador fala, não, lucro real não, de jeito nenhum, você vai ser fiscalizado. E aí, uma coisa que a gente... É até legal a gente falar aqui também, que... Qual a diferença do lucro real para o Simples Nacional e para o presumido? A maneira de apurar o imposto. Só o Simples Nacional, você tem várias obrigações acessórias a serem enviadas, você tem que manter uma contabilidade bem feita. Tudo que você tem que fazer no lucro real tem que ser feito também no Simples Nacional e no lucro presumido. Entendeu? Então, assim, o lucro real é muito perigoso, você fiscalizado. Não, a gente está na era da tecnologia, você está sendo fiscalizado a todo momento, independente do regime tributário que você é optante. Entendeu? Então, assim, emitiu uma nota fiscal, está sendo fiscalizado. Sim. Enviou uma obrigação acessória, está sendo fiscalizado. Tudo eletrônico, né? É até uma pergunta que provavelmente você vai me fazer aí no final, mas eu já vou até adiantar. Vou ser fiscalizado se eu pedir a restituição desse crédito? Não, você já está sendo fiscalizado. O pedido desse crédito não vai aumentar a sua chance de ser fiscalizado. Né? Não, você já está sendo. Você pedir isso é um direito seu e você deve, na verdade, pedir isso, porque é só benefício para o laticínio, né? Então, assim, deixar de pedir é que está errado. Se porventura o seu contador falar assim, não peça, não vá para o lucro real, infelizmente, assim, o ideal é você procurar uma terceira opção mesmo e conversar, porque não faz sentido.
Exatamente. Até porque na hora do pedido, essa questão da fiscalização, a fiscalização já está nas notas fiscais. E o pedido é com base nas notas fiscais. Então, se você emitiu nota, a nota fiscal eletrônica hoje, ela já está na base de dados da Receita Federal. A gente simplesmente vai pegar essa nota e utilizar ela. Sim. Entende? Então, não tem ninguém que não emita, então não faz sentido nenhum. O risco é zero. E a gente gosta de enfatizar o seguinte, sempre tem um período que vale a pena você começar a fazer as auditorias da sua empresa, né? Começar a fazer um planejamento, ver se compensa ou não ficar um Simples Nacional. Lembrando que o Simples Nacional hoje você paga PIS e COFINS. Você está pagando 2 impostos no lucro real, além de você não pagar, você pega o crédito de volta de tudo que você comprou para utilizar na fabricação dos seus produtos. Entende? Então, tipo assim, é sempre esse equilíbrio. Aí, volta a falar numa daquelas perguntas que você fez no começo. A partir de quando compensa a gente começar a analisar essa questão? Você está comprando acima de 2.500 litros por dia? Começa a analisar com carinho, chama o seu contador ou entre em contato com a nossa empresa. A gente faz a consultoria, a gente faz um planejamento para você de maneira gratuita e a gente ajuda o seu contador a chegar, às vezes, no melhor entendimento, no melhor planejamento, para a empresa dar essa tomada de decisão, que é importante. Eu não sei se vocês vão conseguir me responder, mas faz diferença se o laticínio está comprando esse leite de 10 produtores ou de 100 produtores? Não. Ou de... Não. A única diferença que vai fazer para o crédito dele, se o laticinista estiver comprando leite spot, o qual o primeiro laticínio já apropriou o crédito. Se ele já tiver apropriado, já era. O crédito é do outro. Tem sempre comprar leite in natura, independente da quantidade de fornecedores. E é legal também a gente falar que independente se de vaca ou não, né? Se for um laticínio que mexe só com leite de búfala, ele tem também. É o leite in natura. Ah, sim. Então, se for leite de cabra, de búfala, búfala, que de seja vaca, in natura. Leite in natura. Isso aí. Exato. Tem que ser branco e ser in natura. E quais são os créditos que a empresa pode solicitar? E qual é o percentual de créditos presumidos que a empresa tem direito? 2 perguntinhas. Então, os créditos são PIS e COFINS, tá? A gente trabalha com essas contribuições federais, né? A gente não toca, é importante ressaltar isso. Ah, mas eu tenho problema no estado. A gente não trabalha com âmbito estadual. Tá? O âmbito estadual a gente acha ainda um pouco complexo de trabalhar, que ele sempre trabalha lá com 2 luzes acesas, é perigoso acender a terceira. Na verdade, principalmente em Minas, né? O Estado, ele tá sempre muito atento. Exato. Então, assim, até hoje, a gente não encontrou uma empresa que está 100%. Se tiver alguma e quiser deixar nos comentários, eu tô 100%, a gente vai fazer um trabalho, porque existe também algumas possibilidades no Estado. Sim. A gente não trabalha porque a gente entende que ainda não existe uma empresa 100% que a gente possa mexer e o Estado, porque o Estado de fato fiscaliza. O Estado não é igual a Receita Federal. Se você mexeu, ele vai mexer em toda a sua questão estadual ali para achar alguma brecha para poder te multar, porque ele não quer te devolver sem pegar de você. Sim. Então, assim, o Estado a gente não mexe. Então, os 2 impostos que nós trabalhamos, PIS e COFINS, são 2 impostos federais. Sim. Toda a legislação dele está muito clara. A gente sempre entrega também para os nossos clientes, para eles verem que a gente está fazendo algo que está embasado. E aí eu falo que existem 3 créditos, né? Na verdade, são 2. O primeiro crédito a gente chama de crédito ordinário, né? Toda a indústria compra o quê? Insumo. Ela precisa de insumo para poder produzir. Milhares. Então, todos esses insumos geram crédito para eles. Então, você fala de fermento, embalagem, caixa. Isso, até a limpeza, né? porque Os o laticínio rótulos. de limpeza, o laticínio ele é obrigado, por lei, a limpar o laticínio com certos produtos específicos. Sim. Então, se ele tem uma lei obrigando ele a gastar aquilo ali, ele pode apropriar crédito, porque aquilo é um insumo de produção para ele. Porque se a fiscalização chega no laticínio, ele está produzindo sem a devida limpeza, ele é impedido de vender aquele produto. Sim, exatamente. Então, aquilo é insumo de produção. Então, tudo que for insumo gera crédito para ele. Então, esse é um dos créditos que a gente chama de crédito ordinário. O outro crédito, a gente não falou ainda do programa Mais Leite Saudável, até porque a nossa empresa em si não é uma empresa que trabalha com a implantação do programa Mais Leite. A gente tem uma empresa parceira que faz isso. Inclusive, a gente vai gravar um podcast em breve com eles, com só para certeza tirar vai ser todas essas ótimo. dúvidas Sim. sobre o programa Mais Leite Saudável. Isso, com certeza vai ser muito bom. E aí, o que acontece? Antes de você estar habilitado no programa Mais Leite Saudável, você tem o crédito ordinário. Sempre vai ter, independente da habilitação ou não, estando no lucro real. Antes de estar habilitado, você tem um crédito que a gente chama de crédito presumido e é de 20%. Comprou leite, PIS e COFINS, 20%. Sobre a alíquota do PIS e COFINS, você tem ali de leite in natura. Sim.
Ah, nossa, mas eu já tenho 2 créditos, tá ótimo. Pra que eu preciso entrar no programa Mais Leite Saudável? Porque o programa Mais Leite Saudável vai transformar o seu 20 em 50. Isso. Então, Você assim, tem um aumento de 2,5 vezes do crédito. Isso é aí. muita coisa. Eu tava até abrindo meu celular aqui. A gente tem uma planilhazinha. Só para exemplificar isso. Isso aqui, tá? Não é... Eu gosto sempre de falar. Isso aqui não é e se, não. Isso aqui é fato. Você emitiu nota de compra de leite, isso aqui é seu. Esteja você já pedido ou não. Né? Tem você já pedido esse crédito ou não. A gente está aqui para isso, para pedir esse crédito para você, viu? Uma empresa que compra, por exemplo, assim, 5 mil litros de leite por dia, a um custo médio de R$ 2,50, tá? Ele não habilitado no Mais Leite, ele já tem no trimestre R$ 20.812 de direito. Isso é de ressarcimento, dinheiro no bolso. Se ele enquadrar, né, fizer a implantação do projeto do Programa Mais Leite Saudável, esses 20 mil pula para R$ 52 mil. Então, que assim, isso? por que eu preciso do Mais Leite? Para isso. Todos os seus concorrentes grandes, que têm esses produtos com preço mais agressivo no mercado, eles já possuem isso aqui. Usam. Então, por isso que às vezes você não entende. Nossa senhora, eu tô... E assim, são 2 grandes benefícios que o programa te traz, né? Que é o de você... É 2,5 vezes que você tem direito a mais, né? Do que você já tinha. É dinheiro realmente no bolso. E outro que que você tem que gastar, né? 5% desse dinheiro que você vai ressarcir em programas de... Qualidade. Em programas de incentivos de produção, né? A gente é tipo assim... Então, assim, não tem porquê, porque não é bom só pro produtor, né? Também, quando o produtor recebe essa assistência, né? Esses programas de melhoramento genético, ou de assistência técnica gerencial, né? Ou de boas práticas agropecuárias. É bom, ainda assim, é muito bom pro laticínio, porque ele garante volume, garante qualidade. Sim. Né? E a gente gosta de frisar Atende também... legislação? Sim, tudo dentro da legislação. A gente gosta de frisar também, além de todos os benefícios financeiros que o laticínio vai ter, essa questão que você acabou de citar aí, ela cria um fortalecimento com o produtor. Sim. Ela cria uma fidelização. Ela pode pagar, às vezes, um pouquinho mais caro naquele produtor ali, que ela sabe que tem uma qualidade melhor, que está com um problema mais... que mesmo que às vezes ele não crie uma fidelização, porque eu acho que fidelização é um negócio muito difícil de criar no mundo de laticínios. Eu falo que 3 anos que eu vivi lá, você pode abraçar ele todo dia, falar que ama, mesmo assim ele não é fiel. Você pode pagar o preço maior, ele não é fiel. Mas brincadeira à parte, mas eu acho assim, você melhora muito o relacionamento. Claro. Não tem nada que laticínios preze mais, né? Eu acredito, assim, para quem tá no campo, do que melhorar relacionamento com o produtor. Então, é isso aí. Sim. Né? Você consegue, assim, às vezes não realmente fidelizar, mas você consegue falar, olha, né, eu vou realmente incentivar aqui a produzir, né? E ele vai sentir isso, é 1 centavo, 3 centavos, 5 centavos. A gente isso vê faz muito impacto também para o produtor, às vezes, o laticínio que faz o faturamento, faz o encerramento mensal, demora 5 dias para pagar, 10 dias para pagar, mas o produtor já teve toda a despesa para ter aquela produção. Sim. Então, às vezes, você tendo esse ressarcimento, tendo esse dinheiro já no seu caixa, você consegue, pode, às vezes, fazer o pagamento junto. Que é uma outra, por exemplo, a gente tem ido muito em eventos, né, sobre leite, né, sobre pecuária leiteira, e eu sempre tive muito contato com o produtor, e uma das brigas que o produtor tem com laticínios é isso, né, previsibilidade e quanto antes pagar. Olha, você vai me pagar quando, né? É só no dia 20 ou 25 do próximo mês? Então, assim, eu vejo que tá rolando um movimento de produtores para receber o leite deles antes. Ó, todo mundo recebe até o dia 5, né? Todo mundo, né, geralmente, né, todo mundo não paga no dia 5, a gente não recebe todo no dia 5, né? Até o dia 5, né? Até o 5º dia útil do mês. Então, o produtor também tem feito esse movimento. Ele também quer receber. Igual você falou, né? Não dá pra gente falar que não é direito, né? Ele movimentou ali durante, no mínimo, né? 40 dias, 45 dias. E ele precisa realmente. Então, é isso aí, né? Você consegue, às vezes, melhorar isso. Às vezes, você não precisa de pagar mais, mas você pode pagar antes. Exatamente. Né? Você passa então, a ter caixa, você passa a ter leque de opção, né? Então, assim, eu vejo laticínios, né? A gente atua em várias regiões do Brasil, eu vejo laticínios que trabalham com isso. O pessoal, eles não pagam mais. Ah, porque eu tenho que pagar mais. Não, mas eles pagam antes. Eles pagam semanalmente, eles pagam quinzenalmente, eles pagam todo dia 1º do mês. Então, tudo isso faz muita diferença nos relacionamentos com o produtor. Claro, né? Isso é importante. Ainda mais nesse período de seca que nós estamos vivendo, né? As pastagens estão extremamente escassas, assim, eles estão tendo que investir em silagem, o custo de produção aumentou muito. Fica muito mais caro. Então, assim, o laticínio podendo dar esse retorno para o produtor, entre aspas, né? Porque a gente sabe como que é apertado para o produtor rural também.
O laticínio tem os seus percalços e tudo, mas o produtor também tem um custo muito elevado, né? Então, assim, a cadeia toda trabalha, né? Porque o produtor fala muito isso, né? Porque eu trabalho com centavos, né? Mas laticínios não é diferente, exato, né? A gente que é prestador de serviço não é diferente, né? Todo mundo que está envolvido na cadeia do leite é isso, né? Eles trabalham mais pelo volume, né? Todo São mundo centavos, com mas pelo volume. margens tem uma coisa que todo laticínio pergunta pra gente, até esqueci de comentar isso com você, e que é legal a gente falar aqui também. Na verdade, esse trabalho dessas consultorias igual a nossa, o trabalho, ele não, a nossa principalmente, né, porque eu sei que a gente faz isso, ele não fica resumido a pegar créditos e entregar para a empresa. Não. A gente trabalha com planejamento tributário. Quando a gente fala de planejamento, eu acho que muitas das vezes a pessoa não entende muito o que é o planejamento. E o planejamento, ele nada mais é que uma maneira legal de você reduzir impostos dentro da sua empresa. Então, muitas das vezes, quando a gente chega no laticínio, o laticinista fala assim, gente, eu compro 30 mil litros, mas eu só declaro 10, porque eu não tenho saída para 30. Então, assim, existe planejamento para isso, dentro da legislação, entende? Então, alguma outra questão que você esteja lembrando aí, que eles perguntam muito também? Questão da folha de pagamento. Questão da folha de pagamento. Então, assim, o trabalho, ele não se resume nisso. É todo um trabalho tributário, toda uma atenção fiscal para que o laticínio consiga enxugar mesmo os impostos e, além de enxugar, recuperar crédito, entende? Entendi. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer através de planejamento tributário, é muito importante para eles também. A gente está atendendo um cliente que a gente está mudando o foco de venda dele. Ele está vendendo um produto lá que está dando débito, né? Está gerando débito para ele, está gerando imposto para ele pagar, sendo que poderia vender, no caso era a mussarela e o creme, poderia vender a mussarela que é a alíquota zero. E apropriar o crédito todo. Aí falou, Wesley, mas eu não estou tendo saída desse produto. Opa, vamos criar um método aqui então. E você emitir nota desses produtos. A gente foi e aplicou um método lá. Hoje ele está praticamente sem tributação na saída dele. Então, assim, uma coisa que laticínios não tem que ter é medo de contar também para vocês, né? Que às vezes fica, olha, eu não vou contar porque eu não tô informando, né? Mas não tenha medo, Na verdade, ele tem que contar, porque através disso a gente vai conseguir planejar para ele. A gente recebe muito questionamento assim, mas eu não tiro nota de tudo, isso aí não dá para mim, não. Claro que dá. Nenhuma empresa tira nota de tudo. A gente vai simplesmente fazer com que o benefício seja aplicado para a sua empresa na sua condição, sabe? É um trabalho personalizado. A gente, o que você quer? Qual que é o seu objetivo da sua empresa? O ideal... eu quero tirar nota de tudo. Beleza, o passo a passo vai ser esse. Ó. O ideal na verdade, a nossa função é que ele chegue num momento que ele consiga declarar tudo. Porque que é o correto, É o correto. Ninguém consegue, todo mundo que a gente conversa, ninguém deita no travesseiro feliz porque não declarou alguma parte do faturamento. Então, quando a gente entra, esse planejamento tributário, principalmente, ele é feito para isso, para que a pessoa consiga declarar. Ele tem que declarar tudo. Sim, sim. Né? Porque, não tô colocando lá no meu SPED, mas, cara, você emitiu a nota. É eletrônica. A Receita Federal tá vendo que você não declarou ela. Ela pode não ter dado fiscalizado ainda, você ainda autuado, mas ela já está vendo. Então, a nossa função dentro de um laticínio, dentro de uma empresa, é fazer com que ele consiga declarar 100% e durma tranquilo. E, além disso, declarar o 100% dele vai gerar crédito. Não, pois é. Legal demais, assim. Legal demais a gente deixar isso claro que é importante, né? Eles contarem toda a verdade para vocês. Olha, vamos então corrigir todo o processo. A gente não é a Receita Federal. A gente vai trabalhar para o que vai ser entregue para a Receita Federal. E a gente vai trabalhar para que ele consiga estar 100%, né? É um caminho que eles têm de ficarem corretos, né? De atender toda a legislação e ainda de receber os benefícios que eles têm direito. O nosso intuito sempre é fazer com que a empresa consiga chegar até 100% de suas vendas, suas compras declaradas. Esse é o nosso objetivo. Então, até porque pro lucro real isso é primordial. Para a empresa simples nacional, a nota é indiferente. Ela paga sobre o total do faturamento. O lucro real não, eu preciso de nota. E eu preciso que aquele cliente nosso, ele seja 100%, porque se ele tiver qualquer tipo de fiscalização, beleza, a Receita só vai auditar o que a gente já auditou. Então tá ok, a gente não vai ter nenhum tipo de glosa, nenhum tipo de passivo, nenhum tipo de risco. O cliente vai estar 100%. Então, assim, por mais que ele esteja hoje não conseguindo emitir nota de tudo, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a gente vai focar para esse caminho. Para ele ficar totalmente satisfeito, totalmente legalizado. Pode vir Receita, pode vir quem quiser na minha empresa, que a minha empresa está 100%. Entende? Então, assim, essa é a tranquilidade assim, que a gente quer passar. Então, o que a gente vai falar aqui é tipo laticínios do Brasil, né? Liguem para o Grupo Equilíbrio que Vamos vai ajudar. Tirar todas as dúvidas. E quando a empresa pode solicitar o ressarcimento dos créditos presumidos do passado? A gente já até falou, né? Mas vamos deixar claro aqui de novo, né? Sempre os últimos 5 anos, tá?
Lembrando que tem que ser lucro real. A minha empresa migrou do Simples Nacional para o lucro só em 2021, então só de 2021 para frente. Então a empresa que foi lucro real, nos últimos 5 anos a gente consegue fazer uma auditoria para verificar todas as possibilidades de restituição. E os atuais é a partir do momento que ele solicitar. Os atuais. Se ele já está no lucro real. Lembrando assim, são benefícios, são trimestrais, tá? Geralmente a empresa que é lucro real, ela faz a opção de apuração trimestral, que é quando a Receita Federal disponibiliza para a gente fazer esse pedido de restituição também. Que é a melhor opção, na verdade. É a melhor opção deles. De 3 em 3 meses, encerrou o trimestre, igual agora, até o dia 14, encerra o prazo de envio das contabilidades das declarações. Aí encerra o terceiro trimestre, para a parte contábil e fiscal. Então, a partir de agora, a gente já pode fazer o pedido. A gente fazendo esse pedido agora, provavelmente em janeiro, a empresa já vai estar fazendo a restituição de todos esses valores do terceiro trimestre. Então, se outra coisa que o Laticínios precisa de ficar atento é aos períodos do ano, né? Novembro é o melhor momento para poder rever, né? Olhar para dentro de casa, rever tudo, conversar com contabilidade, procurar assessoria, consultoria. Isso as empresas que não são lucro real. Sim. Aí tem que procurar, agora é a hora. Sabe? A gente costuma pegar muitos clientes assim, que às vezes, clientes assim, né, de prospecção, né, que às vezes são lucro real, estão pagando um valor altíssimo, igual temos um cliente que a gente está acompanhando, ele está pagando 50, 40 e poucos mil de Simples Nacional. 50 e poucos. No Simples Nacional. Eu falei, rapaz, você está no Simples Nacional por quê? Qual que é a orientação que você teve e tal, não sei o quê. Ah, porque a minha contadora falou que a gente é muito fiscalizado. Eu falei, nossa senhora. Ele só de pular para o lucro real, a apuração dele de 50 e poucos mil já cai para uns 15 de imposto. Que isso? Sem falar da restituição. Entende? Então, tipo assim, tá com medo de quê? Pois é, não vai aumentar nada o risco dele, né? Não, praticamente... Então, o laticínio que hoje, né, que estiver assistindo a gente, escutando a gente, tá no lucro real, no lucro presumido ou no Simples Nacional. Compro menos de 2.500, para mim não vale a pena. Mas hoje eu compro 1.000, mas eu tô com um projeto de expansão pro ano que vem aí para 2.500. Você também tem que fazer o seu planejamento, já que você vai expandir. Você não vai ficar um ano que vem expandindo na dificuldade. Vai expandir logo no lucro real, já cresce, já habilita no programa também, para o seu crédito ficar maior. E no lucro presumido é um degrau que não compensa o Laticínio Star. É Simples Nacional, teve um faturamento um pouco, o faturamento teve um aumento, né? Teve um aumento da captação de área de leite, é Simples Nacional direto para o lucro real. O presumido não te dá benefício nenhum. Não. Zero de benefício. Não precisa de sair de um, passar para o outro e ir para o outro. Não. Ele pode sair e tem mais que 2.500 litros de leite captados por dia, ele já pode vale a pena fazer o planejamento para o lucro real. Isso tranquilamente, tá? A gente costuma falar ou verificar isso, que geralmente as empresas que estão no lucro presumido, elas estão ali por causa do contador. Sim. Não é por conta delas, porque o empresário ele não tem que saber da legislação tributária. Não. Ele tem que ter um profissional especializado para fazer essa orientação para ele. Sim. Entende? Então, assim, o primeiro profissional que ele tem acesso é a contabilidade, que foi a responsável pela abertura da empresa dele lá no início. A partir dali, procura profissionais, procura empresas especializadas como a nossa. A gente vai em conjunto com a sua contabilidade orientar e te direcionar para um melhor caminho tributário. Entende? E assim, outra coisa, não precisa ficar com medo da despesa que vai ter com vocês, né? Que o benefício que eles vão ter vai ser muito maior que isso. A Receita Federal paga a gente, né? A gente vai colocar o dinheiro na conta deles, eles vão tirar um percentual daquilo ali e vai pagar a gente. A gente não cobra nada antes por essa auditoria, por exemplo. Ah, tô no Simples Nacional, meu contador não consegue fazer esse planejamento para mim, você faz? A gente faz de maneira gratuita. Faz o planejamento para eles, entrega, mostra que a melhor opção. Se o Simples de fato for a melhor opção para eles, a gente vai falar não. Sim. Por enquanto fica no Simples, não mexe, né? E a gente vai acompanhando, se ele quiser, né, a gente vai acompanhando ele durante o ano. E aí no melhor momento a gente fala, ó, esse ano talvez já seja melhor a gente fazer alguma coisa no fim do ano para você mudar. O negócio é estar disposto a mudar e desmistificar essa coisa do lucro real. O lucro real, Simples Nacional, o lucro presumido é a mesma coisa. Sim, os riscos de fiscalização não mudam. São os que é o que o pessoal tem medo, né? Então, exato. Só muda os créditos que você tem direito. E o que a empresa precisa fazer para buscar seus créditos em pedido de ressarcimento? Geralmente esses créditos que estão impedidos, já estão lá parados no processo, né? Estão com erros no pedido. Geralmente, isso é fato. Tá? Esses erros eles são oriundos de várias das mais variadas formas, assim. Ou ausência de documento fiscal, ou utilização de algum código errado. Cada tipo de item ele tem uma classificação fiscal. Tá? E essa classificação fiscal ela possui uma classificação de crédito específica. Então, na hora que vai fazer o pedido, às vezes a pessoa que fez não soube fazer. Ou não tem aquele documento, ou a declaração está incorreta. A Receita Federal ela sempre faz essas fiscalizações através de espelhos.
São sempre espelhadas. O pedido com a declaração que originou aquilo, com as notas fiscais que deveria estar ali dentro. Então, a partir do momento que todos esses espelhamentos estão corretos, aí vem a questão dos códigos. Então, é algo um pouco complexo para uma pessoa que não tem um conhecimento especializado fazer, sabe? Então, assim, se tiver um pedido feito, como a Josi disse mais cedo, há mais de 90 dias não houve resultado, está tendo alguma falha. Tá? Então, é importante fazer essa verificação. A gente consegue analisar por que não houve essa restituição, por que existe a falha, qual o motivo específico daquela falha, e a gente consegue solucionar isso também. Tá? É muito importante verificar essa situação. Muito importante. Porque, igual eu disse, às vezes está usando esse crédito aí para pagar imposto, esse crédito aí não vai vir, não vai ser liberado, e esse imposto vai voltar a ser devido novamente. E mesmo aqueles que optam, às vezes, por, igual o Wesley falou, por usar o crédito para fazer compensação, ainda sobra crédito, porque o crédito sempre é muito superior ao valor dos impostos deles. Então, mesmo assim, ainda sobra, ainda tem um crédito para ser ressarcido, né, na conta deles. Então, o ideal é sempre a empresa estar acompanhando os pedidos, né? A gente está sempre acompanhando. Deu 60 dias, deu 90 dias. Passou de 90 dias, você já liga o alerta aí, já pede uma terceira opção, ou conversa com a empresa que estiver fazendo para você, o que aconteceu. A empresa tem se ela for intimada, ela vai ficar sabendo, se acontecer alguma coisa, vai chegar na empresa dela, porque chega para eles. Então, o ideal é a empresa estar sempre acompanhando mesmo. O que o Wesley falou, o empresário ele não tem que entender de contabilidade, mas tem esses pontinhos que dá para ele ficar mais atento. Sim. Entende? Sim, então, assim, é só ficar atento no que ele precisa estar. Fechei com a empresa, enviei tudo, a empresa já me deu o ok, fez o pedido. Fez que dia 10. Deu 90 dias. Não caiu, liga o alerta, nem que você tenha que esperar mais uns 30. Ô, fulano, não deu certo, não, por quê? Aí a empresa vai ter que justificar para ele. Sim. Então, assim, passou mais 30, mais 60, não. Aí você já procura outra empresa para fazer uma análise para você aí, para descobrir o que está acontecendo. Não é normal. Então, assim, é isso, né? Solicitou, anota lá na agenda, né? Olha, dia 10, né? Então, no dia 10, né? Daqui 90 dias, eu preciso de novo perguntar o que está acontecendo, até porque, né? Não deixar isso passar, porque quanto mais tempo você deixa, pior fica. Pior fica, né? Até porque, por exemplo, aos que habilitaram no programa Mais Leite Saudável. Habilitou no programa, a partir do mês seguinte, você já tem que fazer um investimento de 5%. Sim. Entendeu? Então, se você não está recuperando seus créditos, você está fazendo investimento, aí sim você está perdendo dinheiro. Sim. Então, estou no programa Mais Leite, estou fazendo investimento, não estou vendo dinheiro no meu caixa, tem um trem muito errado. A gente já trabalhou com empresa, a gente pegou ela no fim do ano passado, ela já tinha mais de 2 anos no programa Mais Leite Saudável, pagando investimento mensalmente, não tinha recebido 1 centavo. Isso é prejuízo, né? Assim, momentâneo, né? Sim. Porque depois ela conseguiu recuperar aquilo tudo, mas o ideal é você já ir pagando e recuperando, porque você paga... Exatamente. Né? Você paga os 5% ali com dinheiro que você deveria ter recebido. É sobre o valor que você deveria ter recebido, né? Sim, sim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que perguntar, que eu já tô perdido. E após efetuar os pedidos de ressarcimento, né? Qual o prazo para recebimento do mesmo e como a empresa pode se beneficiar? O prazo é entre 60 e 90 dias. 60 a 90 dias, né? Isso. E ela vai se beneficiar ou com a compensação, ou com o ressarcimento, ou com os dois. Não, eu quero abater uns impostos, outros ou o resto que sobrar eu quero ressarcir. Ela pode optar pelos dois. Pode optar pelos dois. Geralmente o que acontece? Às vezes o crédito é alto demais, e vamos colocar um exemplo que acontece sempre, né? Às vezes a empresa quer pagar a folha de INSS dela com crédito. Isso aqui é a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Dá para pagar o INSS com crédito PIS/COFINS? Todos os tributos que são administrados pela Receita Federal, a gente pode utilizar o crédito para fazer a quitação deles. Tá? Imposto de renda, PIS, o COFINS, a contribuição social, o Fundo Rural, o INSS, tá? Só que geralmente os créditos são tão maiores que sobra sempre um valor ainda. Vamos supor, eu tenho 10 mil de crédito, eu paguei 5 mil reais de guia. A Receita Federal, dentro desses mesmos 90 dias, ela vai restituir 5 mil na sua conta. Ela restitui o resíduo, né? O que sobrou. Então, é sempre acompanhar e ficar sempre... deixar bem gravado na cabeça esses 90 dias. Que a gente já pegou clientes que viraram clientes nossos. Mas tem um ano que meu contador pediu. Então, tem errado. Tem alguma coisa errada. E é legal a gente falar também, porque existe uma coisa muito em volta do restituição de crédito, né? Quando vai falar de restituição, todo mundo já fica com medo. Porque fulano veio aqui, me restituiu 50, depois a Receita veio e me pegou 100.
Existe uma diferença da restituição para o trabalho que a gente faz. A gente não restitui. A gente costuma usar o termo restituição porque ele fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Que ele é muito mais usado. Mas a gente não restitui, a gente faz o ressarcimento. E existe uma diferença entre ressarcir e restituir. Você restitui quando você paga um imposto errado. Ou seja, devia 50, pagou 60 mil. Então, você vai restituir os 10 mil que você pagou errado. Aí, você tá lá pedindo para Receita, me devolve, Receita, aí, o que eu paguei para você, mas não era para eu ter pago. A gente não faz isso, a gente ressarce. A gente pega o que já era seu, só que tá lá com a Receita. E ela não vai bater na sua porta e falar, pega aqui seu dinheiro, tá comigo. Não, ela tá lá, opção, ressarcimento. Ressarce ele tá aqui. É seu, só você pegar. É a mesma coisa a gente fala que é a mesma coisa de uma declaração de imposto de renda. Você declara seu imposto de renda e depois você vai ressarcir, né? É a mesma coisa. Você declarou, você fez toda a declaração, que é todo o processo que ele falou, e depois sobrou um crédito ali, você vai ressarcir. A gente, tipo assim, tem esse entendimento com uma sacada muito inteligente da Receita Federal. Tipo assim, a Receita tá tomando prejuízo. Claro que não. Sim. Entende? Porque, tipo assim, você tá acumulando um crédito ali que você não vai ter como usar ele. Tá? A Receita te dá esse crédito, através do ressarcimento, para o caixa. O que você vai fazer com isso? Você vai provavelmente expandir seu negócio. Então, você vai contratar mais pessoas, você vai pagar mais impostos, você vai gerar mais emprego, você vai fazer a máquina circular. E aquele dinheiro parado ali, ele não é nem da Receita nem da empresa. Ele está agarrado. Então, assim, a Receita é extremamente inteligente. A Receita está me dando, ela está te dando nada. Entende? Tipo assim, é algo que vai fazer um benefício tanto para a sua comunidade ali, para a sua cidade regional, quanto para ela, que ela vai arrecadar mais, que a sua empresa vai ter um crescimento maior. Entende? É sempre uma engrenagem. Desde o produtor até a restituição, e aquilo gera uma engrenagem. E também, assim, é um jeito de ficar organizado, né? É um jeito da Receita também saber que está organizado. Porque se você tem direito a restituir, né, a ressarcir, alguma coisa assim, significa que você também está trabalhando o mais correto ali possível do que ela precisa. Claro. Do que ela fiscaliza, né? E esse projeto, agora, principalmente o projeto, né, o Programa Mais Leite, ele é muito importante porque você também, que mexe com laticínio, você tem visto quanto está sendo difícil a gente encontrar produtor, né? Sim. Os produtores mais velhos, eles estão saindo, os filhos não estão substituindo, ninguém está substituindo eles. A gente conhece muitos laticínios que trabalham praticamente 100% com leite em pó. Sim. Porque ele não tem produtor. Então, assim, por que, até naquela segunda pergunta que você fez, por que esse benefício existe, né? De que maneira por que ele existiu? Além disso tudo, para beneficiar também, para que a gente consiga manter os produtores. A gente precisa manter a cadeia produtiva do leite. Exato. Apesar de parecer que é exclusivo para o laticínio, de fato ele é muito bom para o laticínio, esse 5% que vai para o produtor, ele é essencial. Ele precisa existir para que a gente consiga continuar tendo toda essa questão. Imagina a gente sem laticínios hoje. Sem leite. Sem leite. Sem leite, né? Então, assim, a gente vai até gravar um podcast esse mês também ainda, só sobre sucessão familiar, né? Que realmente é uma preocupação que a cadeia tem vivido, né? Claro, tirando essas grandes empresas, né? Que são empresas rurais, né? Esses pequenos latifundiários, pequenos produtores, igual a Júlia falou, tá tendo a debandada, digamos assim, para a questão urbana, todo mundo querendo trabalhar alguma coisa da cidade e tal, abandonando a roça, a produção tá ficando escassa. Sim. Não, sim. Com esse incentivo, esse incentivo de tecnologia, esse incentivo da família de novo, sabe? Acaba que isso vai fomentando novamente esse tipo de produção. Isso tem que ser muito falado, vai ser muito legal também esse outro podcast, porque nós estamos dentro, a gente consegue ver quanto isso tem afetado e como isso é um problema, né? Geral. Problema pra gente que tá dentro da cadeia, é um problema pra gente que é consumidor. Então, mas sim, a pessoa, sim, normalmente, também. o consumidor que não trabalha com isso, ele vai lá no supermercado, ele compra manteiga, ele pega o leite, ele pega o iogurte, ele pega tudo lá, ele não faz ideia do processo. Caminho, né, que percorreu pra chegar até ali. Exatamente. E ele não faz ideia de que do quanto ele vai ser afetado, né? Nem que ele pode ser afetado. Às vezes é tão fácil ir lá no supermercado comprar, você não entende que você pode ser afetado. Então, assim, igual você falou, a gente tem falado muito do agro. O agro é muito importante que a gente valorize isso, que isso seja muito falado, sim. Porque a gente sobrevive disso, né? O agro é o que move a gente. Então, se a gente não tiver o produtor... tem muito produtor que tinha lá, produzia, né? 30, 40, 50 mil litros. Hoje a gente conversou um dia desse, está com 2 mil, 3 mil, e a tendência é piorar, infelizmente. Então, isso tem que ser uma pauta de todo mundo. Sim. Até fora daqui, né? De pessoas que não
não trabalham com laticínio diariamente. Isso tem que ser uma pauta mesmo, as pessoas têm que se preocupar com isso. E elas têm que dar uma visibilidade maior para isso aí. Eu estava num evento com o Alisson Paunilelli, né, que foi até indicado para o Prêmio Nobel da Paz, e ele estava falando sobre as estimativas de crescimento da população, né, que em 2000, não sei se é 2050, não lembro mais, mas assim, a gente vai ter quase que o dobro da população. Então, assim, é gente que está aí a gente tem que alimentar o mundo, né? Exatamente. Então, assim, a gente está numa das cadeias produtivas mais importantes que existe, né, que é a do leite, né? O leite, eu falo, se a pessoa beber só leite, ela não vai morrer, né? Uhum. De tão nutritivo que é. Então, assim, realmente, eu falo que não é só uma questão de sobrevivência, né, de quem está envolvido na cadeia. Não, é de realmente alimentar o mundo, né? De realmente alimentar pessoas, tudo, né? Até o biscoito que você compra tem leite. Sim, não a gente gravou um podcast sobre soro, né? E aí a gente estava falando o tanto de itens que a gente lida no nosso dia a dia, né? Inclusive de medicamentos que tem soro, né? Que tem o soro de leite. Então, assim, tudo vem da vaquinha. Pois é, exatamente. É uma gama de itens enorme aí. Exato. Mais uma aqui. O que pode ser feito caso a empresa não utilize seus créditos para compensações ou não receba os créditos em conta corrente em até 1 ano, por exemplo? A Josi já até respondeu, mas vamos deixar de novo claro aqui, Josi. Então, aí nesse caso, tem a opção do mandado de segurança, né? E já é uma questão judicial. Aí entra-se com o mandado de segurança pedindo para a Receita analisar todos os pedidos. Mas aí quem entra, isso já é o aí já é um jurídico. advogado, isso. A nossa empresa não faz parte jurídica. Apesar de eu ser advogada, a gente trabalha só com a parte administrativa. Sim. Mas deu 1 ano, confirmou, o pedido está sendo feito de maneira correta, tá tudo certinho, a Receita... Assim, a gente nunca viu acontecer, né, Wesley? Mas é uma coisa que a gente tem que deixar aqui também para as pessoas. Sim. Às vezes tem alguém assistindo que já tem mais de 1 ano e não recebeu. Ou contrata primeiro uma terceira empresa para fazer uma auditoria, para de fato ver se os pedidos estão corretos. Se essa empresa, né, falar, não, tá tudo certinho mesmo, a Receita que não analisou, aí ela vai contratar um advogado, vai entrar com um mandado de segurança para ela. Aí a Receita analisa e consegue Empresas do segmento de laticínio, a gente vai falar por causa própria, isso nunca aconteceu. Não. Tá? Dos que você conhece, né? Dos que a gente trabalha. Sim. Isso nunca acontece. Não chega a 1 ano nunca. Sim, sim. Tá? O que Mas, chega assim, a 1 ano é maioria... por quê? Por que chega a 1 ano? Às vezes acontece. Além dos erros, tá? Você pode, às vezes, fazer o mesmo processo para pedir outros créditos. Sim. Entende? Então, esses outros créditos, a Receita Federal ainda não tem um entendimento pacificado. Não tem uma legislação que embase aquele pedido ali. E aquilo vai ficando para análise. Quando dá 1 ano, aí você joga para o judicial que a Receita é obrigada a analisar aquilo. Por isso que isso não acontece aqui. Já tem legislação, já está ali. A Receita Federal simplesmente analisa, vê que está correto. Opa, está correto. Então, se passou, por exemplo, mais que 1 ano, na maioria dos casos não é problema com a Receita. Às vezes o pedido foi feito de forma incorreta. Para laticinista, sim, sem sombra de dúvida. Agora, outras empresas, né, de outros setores, aí tem que analisar. É sempre bom analisar caso a caso. Mas, assim, especificamente para laticínio, se passou ou está próximo a 1 ano, aí tem erro. Tá. Fatalmente vai ter erro. Deixamos claro aí para o pessoal. Qual o volume financeiro que pode ser obtido com crédito PIS/COFINS? Então, isso aí está ligado diretamente à capacidade da empresa, né? Os créditos, eles são sempre obtidos através das notas de entrada, né? As notas de compras, todas aquelas compras que estão diretamente relacionadas ao setor fabril, né? Eu tenho um laticínio, eu comprei um carro, beleza, para o PIS/COFINS ele não vai entrar, ok? Tem que estar diretamente ligado na produção. Então, são sempre ligados ou a matéria-prima, que é utilizada através dos insumos ordinários, ou da matéria-prima que vem do leite, né, que são os créditos presumidos. A gente até trouxe aqui, a gente está fazendo uma análise agora de um cliente desse terceiro trimestre dele aqui, ele especificamente, ele vai ter, provavelmente em janeiro, ele vai ter restituído R$3.819.000 em conta bancária, de PIS e de COFINS. Tá? De movimentação. A gente sempre restitui de 3 em 3 meses dele. Esse valor só desse trimestre. Não tem nada acumulado para trás. Só de um trimestre? Só de um trimestre. Tá. E está acumulando... Quantos mil litros de leite por dia? Esse aqui está batendo... eu nem lembro mais. Uhum. É porque Mas quando a gente faz assim... a primeira análise, assim, antes de começar a fechar o contrato, começar a trabalhar, a gente usa a questão da litragem para demonstrar o valor que vai ser restituído. A partir do momento que já virou cliente, a gente nem analisa isso mais. A gente só vai para critérios fiscais mesmo. Porque já não faz muita diferença, entende? né? Aqui... do que ele já Mas informou. assim, naquela... Esse cliente aqui é um cliente grande, tá? O faturamento dele aqui, ó, eu tenho o valor total da receita dele, ele está vendendo em torno de 30 milhões por mês. De reais. Cliente, 30 milhões de reais por mês de venda.
tá? Ele está tendo uma compra mensal algo em torno de 14 milhões. Então, por isso que os créditos deles estão tão elevados. Mas a gente consegue fazer também, pega a planilha aí. Da média, mais ou menos, né? Um laticínio que compre 20 mil litros por dia. 20 mil, 30 mil, que é o que a gente vê muito, né, no Brasil, assim, só bem pra poder comum ter uma no noção. Brasilzão aí. O leite eu acho que tá mais ou menos 2,60, né, agora, não tá? Agora já tá um pouquinho menos, né? Vamos colocar vamos pôr 2,50 aí, porque vamos é pôr uma 20 média. mil litros a 2,50. Ó, ele vai recuperar, você tá vendo? Vai dar 208 mil por trimestre. Com mais leite? Por trimestre. Com mais leite. Com mais leite, 208 Habilitado mil. no programa Mais Leite Sem Saudável. Por isso que é interessante, né? Eu não tenho mais leite ainda. Eu tenho crédito para restituir? Tem. Se você não tem mais leite, você, com essa simulação que foi feita aqui de 20 mil litros de leite por dia, você já tem lá disponibilizado 83 mil no trimestre. Já é seu, está guardado, falta só você pedir a Receita Federal. Sim. A partir do momento que você entrar no mais leite, esse mesmo trimestre ele passa a te gerar 208 mil, ao invés de 83. Lembrando que muita diferença. esse crédito é só sobre a compra do leite. Ainda tem o crédito ordinário, que é sobre os insumos, que é um crédito separado. Então, no trimestre ele tem 208? Aí vai depender muito do Mais segmento, insumos. né? Se for só, por exemplo, de queijo, né? Os insumos ordinários são um pouco menores, né? Agora, se tiver com produção de iogurte, essas coisas, já vai ter embalagem, já vai ter rótulo, já vai ter umas caixas, uma série, vai aumentando. Então, o valor do crédito... Mas a questão é que o crédito não é só esse. Esse é sobre o leite e a gente ainda tem um crédito ordinário para ser analisado. Então, é muito superior a esse aí. Então, lembrando pro pessoal que na próxima semana a gente vai gravar um podcast só sobre o programa Mais Leite Saudável. Isso. Vamos tirar todas as dúvidas Isso aí. aqui. Com uma equipe especializada, inclusive. E aí, a gente já até falou disso aqui, mas eu vou repetir, né? Serei fiscalizado se pedir restituição? Não, já está sendo fiscalizado. Então, pode pedir a restituição, deve pedir. E é interessante também reforçar o que acontece. Quando é feito um pedido, é criado um processo administrativo. Esse processo já é analisado pela Receita Federal. Por isso que eu tenho um ano que eu pedi e não recebi. Por quê? A Receita Federal fiscalizou aquele pedido e não te pagou. Entende? Então, tipo assim, a Receita Federal nunca vai vir na sua empresa. Quando a gente faz o pedido, a gente trabalha com informações que já foram transmitidas para a Receita Federal. A gente simplesmente pega essas informações, a gente ajusta o que tem que ser ajustado ali com base nas notas fiscais e faz o pedido correto. Você não vai achar nada, isso aqui não, é o que já foi informado, você né? vai inventar nota? Não, eu só vou trabalhar com o que você já informou para a Receita Federal. Outra coisa que os laticínios precisam ficar atentos, né? Que às vezes alguém vai falar isso para eles, fala, que você tem. Não, né? O que já foi informado e que interessa pra gente agora, né? Exatamente. Então, assim, é só frisar essa situação mesmo, tá? Não tem risco, não. Entendido. A Receita Federal, só para deixar muito claro, ela só te paga depois que ela já analisou tudo que foi pedido. Então, assim, a chance de ser fiscalizado com aquilo ali é zero. E a chance de você ter esse crédito glosado, daqui 5 anos ela vai pegar esse crédito de volta, tem que devolver? Não, porque quando ela analisa, ela manda já uma cartinha pro próprio empresário através da caixa postal dele. Ela vai e fala, eu te devolvi tantos, eu deferi esse crédito, porque ela coloca a legalidade dele embaixo, entendeu? Se porventura for pedido algum crédito que ela entende que ela não tem que devolver, ela manda, eu entendo que esse valor aqui eu não tenho que devolver, mas eu te dou 75 dias de prazo para você me provar que eu tenho que te devolver esse aqui. Entendeu? Sim. Então, tudo é analisado no ela pedido. analisa e ela vai te falando. E ela vai te dando um ok. Ela vai te dando ok. Exatamente. Então, assim, ela não vai voltar daqui 5 anos, depois de ter te dado o ok, e te pedir o crédito de volta. Entendi. Entende? E essa legislação é porque muitos empresários têm isso também, porque o que acontece? Em vários momentos, né, da história, aconteceu de alguns profissionais visitarem algumas empresas com teses, com algumas coisas que ainda não tinham a legalidade, não estava nada firmado. Então, ele oferecia o serviço, gerava um crédito lá gigantesco, às vezes é para a própria empresa usar nas obrigações acessórias. E aquilo ali é muito fácil. Então, gerava aquele crédito. E aí, a tal da tese estava lá sendo ainda analisada. E aí, chegou no finalzinho daquilo, 3 anos depois, ela foi analisada. E eles entenderam, não, que esse crédito não existe, não pode. E aí, todo mundo que tinha feito, eles mandavam. Agora, todo mundo que apropriou isso aí, vai ter que devolver. Então, isso acontecia muito. Nisso que não tem opção de acontecer.
que a legislação já existe, ela já está pacificada, ela está ali para poder você fazer mesmo, entendeu? E são leis muito antigas, né? A lei do PIS que eu fiz em 2002, 2003. Isso, e ela está muito clara também, qualquer um que quiser saber, os meninos quando vierem falar sobre o programa Mais Leite Saudável, eles vão falar muito melhor, né? Mas qualquer um que quiser saber da legalidade, por exemplo, desse programa, entra no site do Governo Federal da Receita. Coloca lá, Programa Mais Leite Saudável. Vai estar lá, vai aparecer uma página só dele, com todas as legislações lá, muito explicadinho. Sim. Então, assim, não tem nada de ilegal, nada que vai colocar a empresa nenhum em risco. Entendido. Então, nós podemos dizer que o aproveitamento de créditos tributários tem sido grande diferencial competitivo e de muitas empresas do setor lácteo brasileiro? Com certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma. A gente, graças a Deus, a gente tem alguns clientes, né? Bastante clientes. A gente já viu a utilização desse recurso para várias situações. A gente já viu para adentrar dentro do mercado, a gente já viu para dar uma repaginada na questão fabril, né? Para dar uma diminuição dos custos fixos, investir em novos equipamentos, expansão do setor dele de fabricação, às vezes ampliaram linhas de produção. Tinha empresa que quis ter um aumento de fluxo de caixa para não ter que trabalhar o capital de giro de banco, então cortou juros. Então, assim, para estar na prateleira de grandes redes também, as pessoas usam esse benefício para conseguir uma competitividade maior e estar ali, né, com preço melhor. Então, assim, não tem o que se discutir, é excelente. Quem não tá na hora de começar a olhar isso aí. Quem está no Simples Nacional, lucro presumido agora, é a hora do lucro presumido, nem se fala, corre para poder trocar já no início do ano agora. Então, as grandes empresas todas já estão. Todas já estão. Então, é a hora dos pequenos se igualarem. Igual a gente falou no início, né? Não precisa ficar com medo, né? Não precisa de adiar, né? Ninguém vai ser mais fiscalizado, ninguém vai ser menos fiscalizado. É um direito seu. A Receita não está dando nada para ninguém. É um direito seu porque você paga imposto, é por isso que você tem direito. Você está numa categoria ali, né? Que te permite receber esses ressarcimentos, essas restituições. Então, Sim. É isso, né? Então, é só realmente procurar saber em qual regime que eu estou, em qual regime que eu preciso, né? O que eu preciso de me organizar para poder mudar de regime, Sim. né? Exato. É bom sempre procurar uma consultoria, igual a gente já se coloca à disposição aqui, porque a Receita Federal, na hora que ela vai te cobrar, entendeu? Ela cobra com base no que foi declarado por você mesmo. Mas na hora que você tem um benefício, a Receita Federal não vai atrás de você e fala, olha, o laticínio, rapaz, você está deixando de ganhar tanto aqui, viu? Entendeu? Então, a gente tem que provar para a Receita Federal que esses créditos estão ali. Então, assim, você está deixando de ganhar. Ela te dá, mas ela não é a sua mãezinha que vai lá, né? Fala, vem cá, não, né? Então, assim, não te procura para te dar, não. Você lute por ele, né? Exatamente. Mas tá certo, né? Exatamente. A gente está aqui para isso. Para mostrar para a Receita Federal onde estão esses créditos. E fazer isso virar caixa para a empresa. Que é o principal. Ô Josi e Wesley, tem mais alguma coisa que a gente não tocou aqui, que eu não perguntei para vocês, que vocês acham importante a gente deixar pontuado aqui pro pessoal? Eu acho importante só a gente desmistificar esse medo, sabe, de restituição, como a Josi já disse. Tecnicamente seria um ressarcimento. Tá? A empresa não está pedindo nada que ela pagou a mais, ela está pedindo simplesmente um crédito. Tá? Deixar muito claro o nosso trabalho em conjunto com as contabilidades. A gente não é concorrente de contabilidade, a gente não está para mostrar erro de contabilidade. Simplesmente as contabilidades, elas têm praticamente o tempo todo voltado para atender demandas do governo para aquela empresa. Sim. Então a contabilidade está na correria para não deixar aquela empresa ser multada por vários aspectos que a própria Receita Federal, a Receita Estadual impõe. Então ela não vai ter tempo de se especializar igual uma empresa de auditoria, uma empresa de consultoria. Tá? Às vezes a empresa possui dívidas, tá? Seja dívidas já dívida ativas, né? Ou sejam dívidas diretamente com a Receita Federal. A nossa empresa, junto com essa consultoria que a gente presta, voltada para esses ressarcimentos, a gente vai indicar os melhores caminhos, o melhor planejamento para sanar essas dívidas, para se chegar a certidões negativas. Então, assim, a nossa empresa vem para agregar. Tá? A gente não precisa de ser colocada a julgo das contabilidades, porque nós somos parceiros dela. Nós vamos trabalhar diretamente com os empresários, com a empresa, como se fosse um administrador interno dele. Então, ele contrata a gente faz uma verificação. Esse primeiro diagnóstico é gratuito. Quanto que eu vou gastar com vocês? Nada. Vamos trabalhar na sua empresa, vamos fazer uma auditoria gratuita e verificar quais são as suas possibilidades. A partir do momento que a gente encontrou as possibilidades, a gente fechou o acordo, iniciamos o trabalho, a gente vai só receber a partir do momento que o dinheiro estiver caído, depositado na conta da empresa.
Então a empresa não paga nada. A gente toma muito cuidado para quê? Nunca descapitalizar a empresa. A empresa não vai pôr um centavo a mão no bolso para pagar a gente enquanto ela não receber. Então a gente até brinca, quem paga a gente é a Receita Federal. A Receita Federal, na hora de restituir à empresa, um percentual que nós vamos combinar sempre, de acordo, é repassado para a nossa empresa. Sim. Então a empresa não põe a mão, a gente sempre zela por isso. A empresa não põe a mão no caixa para pagar a gente. Porque já está, às vezes, com o caixa já comprometido, né? E outra coisa também, Wesley, que acho que a gente tem que deixar claro aqui, né? Não é que tem você... Assim, não são empresas que estão se aproveitando das situações. Não, é porque vocês são especializados. As pessoas têm que entender isso hoje, né? Exato. Hoje em dia a gente tem nicho para tudo, né? Todos os tipos eu falo de negociações, de programas, né? Assim, são nichos que foram enxergados e que vocês estão ocupando eles, né? Então, assim, eu falo assim, vocês estão ocupando ali um lugar para ajudar a esclarecer uma legislação, que não é fácil mesmo. Né? Claro, Por isso que você tem uma equipe toda preparada, você tem advogado, você tem contador, né? Você tem gente para estudar, para entender a legislação. E mais um fato que é bom deixar muito claro, porque às vezes a empresa fica com medo, vai fazer um pedido aqui e se der errado e tal. A nossa empresa se responsabiliza 100% de todo o trabalho que é feito. Se for glosado, se tiver multa, a responsabilidade é inteira nossa, isso vai no contrato, letras garrafais, porque a gente tem muita certeza na clareza do que é feito, tá? E sempre com base na lei, a gente não faz nada que a lei não permita fazer. Pois é, então eu falo assim, tem muita gente que fala assim, não, eu quero, mas eu vou tentar eu mesmo aqui sozinho, com o meu contador, né, com o meu contador, que às vezes, né, nunca, né, às vezes a pessoa que viveu só aquele mundo ali mesmo, não estudou muita legislação, então é isso, né? Eu falo assim, gente, não tenha medo, né? O pessoal tá no mercado, mais que comprovado, né? Já é um modelo que deu certo, já tá aprovado e comprovado, né? Então, vamos deixar, então, de dever de casa para quem tá assistindo, quem tá escutando. Tô no Simples Nacional, tô no lucro presumido, dá uma estudadinha, se entender que funciona mesmo, né? Entender que tudo que a gente falou é real. Pode procurar a gente, pode, né, procurar a Sara também, que a gente faz para vocês uma auditoria. Sem compromisso. Já estou no lucro real, nunca habilitei, nunca peguei crédito, a gente faz auditoria também. Estou no lucro real, já tem uma empresa fazendo para mim, mas não sei, eu acho que está ultrapassando esses 90 dias, não está muito legal, a gente faz uma auditoria para você também. E o legal é isso, a gente tem que estar aberto, né? As empresas, elas não podem estar fechadas a um profissional só. Sim. Elas não podem estar fechadas só aquele mundo, aquela situação. Tem muita coisa acontecendo fora, muita coisa legal que vai ajudar, com certeza, todas elas, né, a atingir o objetivo delas. E outra coisa é legislação, né, gente? Eu falo que isso muda, né, a gente muda o ano, muda muita coisa. A legislação tributária, ela tem 45 alterações por dia. Pois é, então é isso. Assim, então você tem que estar com quem realmente quem tá ali, ó, quem tá focado em estudar ela. Não dá pra correr risco. Isso que não pode acontecer. E principalmente o segmento dela. Pois né? Então, assim, a pessoa, nós, por exemplo, que estamos dentro de laticínio todos os dias, a gente só faz isso, a gente só vive isso. Se a gente pegar agora um outro segmento, hoje, a gente vai entender do segmento? A gente entende a parte fiscal, tributária, porque é o nosso trabalho. Mas os benefícios a gente vai ter que aprofundar. A gente vai ter que estudar. Sim. Laticínio não, laticínio a gente está dentro dele todo dia, então a gente entende. E só de olhar para a empresa, a gente já vai entender o que ela precisa, o que ela não tem, o que ela poderia ter, o que ela está fazendo de errado. Uma coisa que a gente gosta de destacar também é o seguinte, uma empresa hoje, para ter acesso a uma auditoria hoje, para dentro do seu próprio negócio, ele vai investir aí um valor muito elevado. Sim. Tá? A gente apresenta isso gratuitamente. Pois não, vale a pena demais, gente. Porque o nosso foco não é a auditoria. A auditoria é um processo para a gente chegar no nosso objetivo. Então, além de estar tudo auditado, para a gente encontrar o que a gente quer encontrar, a gente vai trazer esse benefício de retorno financeiro para a empresa. Não, assim, só de passar por auditoria, a quantidade de informações que vocês levam ali para o dono do laticínios. Né? Exato, exatamente. Gratuitamente. Sim, né? Exatamente. Meninos, e para quem quer encontrar vocês nas redes, quem quiser entrar em contato, né, o pessoal do Brasil inteiro e falar, meu Deus, já quero ligar agora, já quero ajuda. Onde o pessoal acha vocês? A gente tem o nosso site, que é Grupo Equilíbrio, só colocar lá que aparece. O Instagram é Grupo Equilíbrio Fiscal. O telefone, pode falar? Pode falar, claro. DDD 32 98444 5584. Só chamar lá também, tem o WhatsApp, ou pode ligar que a gente atende lá. O e-mail. E tem um e-mail também, que é contato@grupoequilibrio.com.br. Pode mandar lá também que a gente responde por lá também.
Então, e vai ser um prazer atender vocês. Pois é, tá dado o recado, tá todas as redes aí, todos os contatos, ninguém precisa de ter medo. Eu, se fosse dono de laticínios, já ia ligar agora e falar, olha, me ajuda aqui, vale me ajuda aqui, me dá as informações. Não, e eu falo assim, hoje em dia, gente, tá bom demais, a quantidade, olha só, vocês deram uma mega aula aqui pra gente, né, de forma espetacular, né? Trouxeram todas as informações que vocês podiam. Então, assim, a gente vai entregar isso, né, pro pessoal, né? A gente vai entregar isso. Tentou te trazer da forma menos técnica possível para... Pois é, foi ótimo, né? Para não ser um tema chato, né? Não, ficou chato, ficou super claro, né? Qualquer pessoa, né, que não entenda da legislação, que não saiba quais são os termos, consegue assistir, consegue entender, né? Então, assim, a gente vai entregar tudo isso. Então, assim, hoje tá muito fácil, né? Não tem porquê das pessoas não buscarem os direitos, sim, né? Claro, verdade. É só mesmo começar a se questionar. E no mais, a gente queria te agradecer o pessoal da Evomilk, né, pelo convite. Sim, nossa, pra gente muito obrigado. É um prazer sempre imenso estar esse aqui encontro. com vocês. Muito obrigada mesmo, tá bom? Não, eu que agradeço demais a disponibilidade, a disposição, igual eu disse, né? Eu acho que virando o ano, eu acho que a gente pode gravar um podcast só sobre reforma tributária. Nossa. É um tema que vai... Muito legal. Que tem muitas especulações no mundo de laticínios. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso daqui e tirar algumas dúvidas do nosso público, né, de laticínios. Vamos sim, com o maior prazer. É isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela aula. Tenho certeza que o nosso público vai ficar super feliz, contente, né, com o conteúdo que vai ser entregue. Muito obrigada. Perfeito. Espero que eles tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Eu aguardo vocês aqui uns dias. Voltaremos. Vou tomar um café gostoso. Isso. E, pessoal, se inscrevam lá no nosso canal, né? É só procurar por Papo de Laticínios no YouTube, no Spotify e procura também, né, no Google, né, pelo Grupo Equilíbrio, já tira as dúvidas de vocês lá, né? Eles têm lá, né, os contatos, né, onde vocês vão, vocês já entram no site, vocês já acham, né, onde que faça a sua pergunta aqui. Então, tire sua dúvida aqui, entra lá, já procura por eles também, aproveita essa oportunidade para vocês tirarem as dúvidas. E siga nossas redes sociais também, nós estamos no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, no Instagram, é só procurar por Sara.machados ou por Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até breve!